Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Pod Maju. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, ela que é médica, mãe, formada pela USP, pediatra, doutora Kelly. Fala um pouquinho mais sobre você. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Maju. É um prazer falar aqui com vocês, falar com estudantes, médicos, residentes. Bom, eu também sou pediatra, consultora internacional de amamentação e sono, sou especialista em desenvolvimento infantil e autismo e sou mentora de outros médicos, ou seja, eu também falo sobre carreira, gestão, como o médico pode sim ser valorizado né, na sua carreira. Então, também tenho as minhas redes sociais, que é o doutora Kelly Oliveira M, o arroba doutora Kelly Oliveira M, e o Pediatria Descomplicada, que é a minha marca mais conhecida, né? Inclusive nacional, né? Tem podcast, YouTube, Instagram, tem todas essas coisas. Mas vamos conversar um pouquinho, né? Que eu acho que nem todo mundo conhece a minha história. Sim. Inclusive, né, aproveitando a deixa, doutora, a senhora poderia comentar pra gente um pouquinho mais sobre essa história, de onde você veio? Bom, eu sou de uma família que a minha mãe é médica Uhum. também. E, na verdade, a minha escolha da medicina foi algo muito diferente, né? Eu falo que quando eu escolhi medicina, né, foi quando eu tinha 14 anos de idade e eu realmente estava num culto, né, que o médico estava falando Uhum. sobre como a medicina ela poderia ser uma ferramenta para que o reino de Deus pudesse ser alcançado e você pudesse realmente fazer algo a mais ali. Então, se você, por exemplo, tinha medicina, você tem um machado. E aí, com o machado, você pode ter muito mais destreza, você consegue fazer muito mais coisas, né? As portas se abrem. Então, eu lembro muito claro daquele dia, aquele missionário, ele é médico missionário na África. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser médica. Eu falo médica missionária na África, eu falo que eu não consegui, né? Não é que eu não consegui, não. Depois eu entendi que tinha outros caminhos, né, para nós, obviamente, trazermos o reino de Deus, mas eu decidi que eu queria fazer medicina com 14 anos. E, bom, não sei se eu conto mais a minha história um pouquinho. A senhora que sabe, se a Tá senhora bom. quiser comentar mais um pouquinho sobre. Bom, e aí foi um momento que eu sempre fui muito estudiosa, né? Eu sempre tirava boas notas, eu não era algo que era difícil para mim ter que estudar ou alguma coisa assim. Mas quando eu decidi que eu queria fazer medicina, eu sabia que era uma carreira que eu precisava estudar muito e que seria muito concorrido. E as pessoas falavam para mim assim: "Ah, mas medicina é muito difícil, é 100 por vaga. Será que você vai conseguir?" E sempre, né, aquelas pessoas falando isso para mim. E eu falava assim: "Nossa, tudo bem, são 100 pessoas por vaga ou mais." Eu virava para as pessoas e para mim mesma e falava assim: "Eu só preciso de uma." Eu só preciso de uma vaga, eu não preciso de mais. E aí eu foquei nisso, porque assim, e isso é uma primeira lição que eu quero trazer até aqui para vocês, né, que estão buscando entrar, né, na faculdade. Não foca nas dificuldades, sabe? Se você tem uma palavra, se você tem algo que te inspira, e nesse caso eu não olhei para as dificuldades, eu sabia que eu queria fazer aquilo, porque era um propósito de Deus. Então eu simplesmente falei, eu vou conseguir. Aí obviamente que precisa de um caminho. Eu pensei, o que que eu preciso fazer Uhum. para conquistar né, a vaga no vestibular, passar em Uhum. medicina? Nossa, que incrível. E até eu me identifico um pouquinho com a sua história, porque realmente é muito concorrido, né, a vaga para medicina. Sim. E a gente ouve muitas pessoas falando que a gente não é capaz, que a gente consegue, porque são 100 candidatos para uma vaga. Às vezes mais, né? Eu lembro que era Sim, 100, 110, 150, cada faculdade, cada vestibular era sim. bem disputado. Aham, ainda mais a sua, que a senhora passou, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Sim. E até o ano passado, quando eu fui fazer o vestibular para medicina, minha cachorrinha tinha acabado de falecer, eu estava um pouquinho mal. Ah, E aí foi uma pastora na minha casa e ela falou assim: Olha, por que você está tão desesperada assim? Porque estava muito mal, com medo de não passar na prova, de ter que fazer cursinho mais um ano. Ela falou assim: se é o propósito de Deus para tua vida, então só vai. E ela falou assim: se tiver
1.000 vagas e você tiver que passar, se tiver 99 vagas e uma for sua, você vai conseguir passar. E aquilo me Uau. motivou. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu falei assim, não, se for para eu passar, realmente vai ser porque é o propósito de Deus para minha vida. E aí, eu tive Uau. isso na minha mente. Eu falei assim, agora eu vou pro vestibular. E foi no dia do vestibular, eu não sei certinho, foi no sábado. Era a prova da Santa Casa. E aí, eu fui fazer a prova e eu fui tão tranquila, como se não existisse ali o nervosismo realmente para fazer a prova. E, enfim. Então, me identifiquei com a história da senhora, né, nessa questão. Ai, que legal. Realmente remeter um pouco, traz até um pouco de saudosismo, né, de como foi nessa época. Então, não sei, eu acho que eu posso falar um pouquinho como é que foi essa Pode. entrada. Sim. Bom, então eu decidi, né, com 14 anos, Uhum. comecei a estudar, e eu lembro que eu abri mão de muita coisa, né, abri mão de muitas horas de tempo com os amigos, né, e coisas. Eu lembro que quando eu decidi, eu tinha mudado de escola, e a outra escola que eu estava frequentando, que eu estava atualmente, não tinha a matéria que eu ia precisar Uhum. para fazer o vestibular. Entendi. E eu não ia aprender. E eu virei pro professor e falei, mas professor, eu não vou aprender essa matéria. Uhum. Aí ele falou, fica tranquilo, que você vai aprender no último ano, né? No terceiro ano, mas aí é mais resumido, é mais rápido. E aí eu logo pensei assim, nossa, eu preciso aprender essa matéria realmente a fundo, porque senão eu vou chegar lá na frente e não vou Sim. conseguir. E aí eu fui muito autodidata nesse período. Eu Uhum. pegava as listas de exercício, eu peguei alguns livros, livro de física, química, Uhum. principalmente. E aí eu pegava as listas de exercício, eu estudava a matéria e ia à tarde, que tinha, né, a parte de plantão, de dúvida, e tirava todas as minhas dúvidas, fazia todas as aulas de reforço, não era bem reforço, né? Mas era de Uhum. tirar dúvidas para isso. E aí eu consegui, além da matéria do ano que eu estava, que era acho que o segundo ano, né, Uhum. do ensino médio, eu peguei toda a matéria do primeiro ano do ensino médio e fiz meio que sozinha mesmo Uhum. para Pra conseguir fazer. passar, né? Isso foi um dos pontos assim que eu lembro que, nossa, foi difícil, mas foi muito bom. Nossa, inclusive vai repetir realmente também o que eu passei. Eu fiz vestibular na pandemia, né? No auge da pandemia, no Nossa. segundo ano. E aí também foi em 2021. E aí eu lembro que eu pedi pra minha mãe imprimir 10 anos de vestibulares anteriores à FUVEST. Então, a Caramba. gente conseguiu Uau. imprimir, foram bastante. E aí ela imprimiu 10 anos de vestibular, então são 2 dias, né, de cada ano. E aí eu consegui fazer, porque realmente essa questão de bater exercício, de estudar, porque cada vestibular tem a sua conduta de correção de prova e tudo mais. Sua particularidade, né? Isso. Sim, E aí foi muito bacana, porque eu fiz isso e me ajudou que na legal. questão do vestibular e me preparar realmente para o conteúdo. E aí, falando em relação ao vestibular, né, a senhora é formada pela USP, que é o sonho de muitos, inclusive o meu sonho, confesso. E conta pra gente como foi esse momento para a senhora saber que havia passado na USP. É, como foi a experiência para a senhora desde o primeiro ano desde saber que a senhora passou até o internato, enfim. Bom, eu lembro que no último ano, né, eu vou só fazer uma pequena correção aqui, Uhum, mas não tem problema nenhum. Quando eu prestei vestibular, eu não poderia. Não é que eu não poderia prestar particulares, mas eu falei assim, eu vou tá. prestar só as faculdades públicas. Uhum, Na época, meus pais, eles não conseguiriam pagar uma faculdade particular. uhum, Isso era em 2005 e também não tinha tantas faculdades uhum, de medicina na época, né? Então, eu prestei USP, Unicamp, Unesp e uhum, Unifesp. Foram essas uhum, 4 faculdades só que eu prestei. Eu tá. falei, vou prestar essas. Se eu não passar, aí eu penso no segundo ano se eu vou precisar fazer alguma outra Uhum, faculdade, se eu faço cursinho, enfim. E aí, eu lembro que eu fiz essas 4 e no final do ano, né, eu passei em 2 faculdades. Eu uhum, passei na Unicamp e hum. passei na Unesp. Ah, aham. Então, no fim das contas, eu fiz USP, mas foi residência em Ah, sim. pediatria. Eu, Aham. eu cheguei a fazer a USP também. E aí eu passei na Unicamp. Eu lembro que eu tava descendo a rua de casa, assim, meu celular começou a tocar. Você passou, você passou. Aí foi uma alegria. Eu falo que eu recebi mais ligação e mais parabéns do que no dia do meu aniversário. Nossa. Mas foi uma alegria muito gostosa, assim. E eu passei na Unesp também, aí eu acabei, né, escolhendo a Optando. Unicamp, era mais perto da, Uhum. da, da minha casa, na época, né, de onde eu morava, que eu Uhum. morava em Atibaia.
E foi muito bom. Eu falo que também Deus, de certa forma, me protegeu, porque São Paulo é diferente, né? Eu acho que a rotina, o dia a dia. Uhum. E eu gostei muito de morar, né, no interior. E a Unicamp foi realmente muito boa. Eu falo que até hoje é a minha casa. Tenho muito Ah, carinho pela uhum. universidade que eu me formei. Nossa, que legal. Perdão pelo erro, que realmente eu Não, achei que era a imagina! USP, Não mas que deixei de passar bacana. por lá, né? É, Pelas escolas. Porque passou. eu também fiz alergia e imunologia na Unifesp depois. Então Ah, eu tenho essas duas residências. nossa, que bacana. É. Espero um dia, quando eu estiver na residência, fazer residência na USP também, igual a senhora. Vai É... conseguir, sim. Ai, amém, se Deus quiser. Vai. E durante a faculdade, a senhora pensou em seguir alguma outra área ou sempre foi pediatria? Como que foi essa escolha para a senhora? A pediatria também entrou de uma forma muito diferente. Eu falo que não fui eu que escolhi a Uhum, pediatria, foi a pediatria que me escolheu. uhum, E até, assim, quinto ano de medicina, eu pensava muito em fazer ginecologia e obstetrícia. tá. Então, a minha iniciação científica era nessa área. Eu Uhum, gostava muito de ir no hospital, na época na Unicamp. Até hoje existe, tem um hospital da mulher lá, específico, que é o CAISME. uhum, E é referência, né, na região, tudo. E eu ia lá, via as grávidas, gostava. Aí depois eu passei no estágio de clínica, e aí uhum, eu pensei muito, fiquei muito balançada em fazer clínica médica, uhum, e depois passei na pediatria. Mas quando eu passei na enfermaria de pediatria, eu lembro de algumas crianças, né? Mas eu lembro de um pacientinho, vamos chamá-lo aqui de Miguel. isso. Ele tinha doença de Crohn, era muito grave, e ele tinha uma parte do intestino que não tirou uma parte do Uhum, intestino, usava colostomia, e ele era muito abatidinho, assim, sabe? E eu lembro de eu todo dia ir lá fazer alguma coisa para fazer ele uhum, sorrir. Eu pegava, abria um livro, lia para ele. Tinha uma outra criança também que ela tinha uma síndrome rara, que tinha um intestino curto uhum. também, ela se alimentava por sonda. E ela era bem magrinha, assim, e eu também gostava muito de brincar com ela. E eu falo que as crianças me conquistaram, porque quando eu passei nesse estágio, eu sentia como se eu não estivesse trabalhando, sabe? Uhum, Era como se, uau, eu quero fazer isso pro resto da vida. É uhum. tranquilo, é leve, é gostoso. E aí foi dessa forma que eu escolhi a pediatria. Nossa, que Ou a história pediatria me linda. escolheu. É, que coisa linda. Nossa, É. amei. E é, era uma outra coisa que eu queria saber, mas aí eu vou acabar adiantando. Eu penso em fazer pediatria, é uma das áreas de interesse, mas eu conversando com alguns colegas, a gente sempre tem aquele receio, né? Nossa, mas pediatria, vou trabalhar com criança, a criança não consegue me dizer o que ela tá sentindo, vou ter que tratar com a mãe, né? Como que foi pra senhora essa questão? Porque a gente morre de medo de, nossa, mas e se, enfim, ocorrer de ter uma perda ali da criança? Como que a Sim. senhora consegue lidar com isso? Olha, eu falo que sim, é trabalhar com as famílias, né? Isso. Mais do que trabalhar com a mãe, o pai, porque as pessoas falam, o problema não é a criança, o problema é a mãe. E Uhum, sempre tem aquela piadinha, né? Eu falo que nas especialidades as pessoas falavam assim pra mim, você vai ensinar a papinha para os pais, uhum, né? Ensinar a limpar o bumbum, enfim. E eu falava assim, né? Não uhum, fazia muito sentido, mas hoje eu vejo que sim, existe um movimento ou algo que tá. a valorização mesmo da infância. Uhum, é, Tem uma frase que fala que a infância é o chão que nós pisamos a nossa vida inteira. uhum, E se você não cuida bem da infância, em todas as áreas, né, emocional, física, psicológica, você tem sequelas, você tem feridas emocionais e questões na vida adulta. Então, por que uhum, não cuidar desse momento tão incrível, tão maravilhoso? Então, eu vejo a pediatria como uma área muito mais ampla do que só ali o consultório e tudo. tá. E hoje, com essa visão mais ampla, eu consigo entender que a pediatria é o cuidado da família. Sim. Realmente, você mudar a vida de uma pessoa Uhum, desde o início, sabe? Fazer aquela mãe entender o que é realmente cuidar de um filho, a responsabilidade. O pediatra é um médico que ele não só fala da saúde, ou no caso da doença, uhum, mas ele foca muito em outras áreas, por exemplo, educação. uhum, Né? Às vezes os pais vão perguntar conselhos para você. E sim. você tem essa oportunidade, né, de atuar nesse momento.
Nossa, Então, realmente vai além daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente ouve, né, fora da faculdade. sim. E, nossa, que bacana, realmente. Acho que eu já gostei um pouquinho mais de Que bom. E, não é, e pediatria. é bem mais do que só ensinar papinha, sabe? Eu tenho que te dizer isso, com É, certeza. nossa. E como que é o mercado de trabalho para pediatra em si? É porque eu também já ouvi bastante na faculdade que é um mercado bem saturado. Como que é, o que que a senhora acha, assim, na sua visão, como sendo médica, né, atualmente, sobre esse mercado? Olha, eu acho assim, o mercado, ele sempre vai ser saturado para quem não é um bom profissional, para quem Tá. realmente continua fazendo as mesmas coisas, Uhum. independente da sua área. E ele sempre vai ser um bom mercado para aquele bom profissional que busca se atualizar, que pensa de maneira diferente, não só a caixinha da medicina, mas em outras áreas, né? Por isso que Uhum. eu também hoje ensino outras médicas, né, a também entenderem que o seu atendimento, né, a sua profissão é uma carreira, como Uhum. fazer a gestão dessa carreira de forma que você não precisa ficar apenas no consultório. Mas se você conseguir, e eu acho que falta muito isso para os alunos de medicina. Você não Uhum. pensa como você pode empreender na área da saúde, como pensar na sua carreira. Isso nunca foi falado. E eu acho Sim. que é tão importante até você trazer isso Uhum. de uma forma mais acessível, né? E para todo mundo, através aqui do Uhum. podcast. Sim, e é realmente isso. Esse ano eu fui numa feira hospitalar no começo do ano, acho que foi em abril, se não me engano. E eu realmente comecei a ver, eu fiz, nossa, que área bacana. Quero abrir meu próprio consultório futuramente, quando eu me formar daqui 5 anos. Ainda vai demorar um pouquinho, Sim, mas eu acho muito bacana. E a senhora é mentora, né, de sim. mulheres, de médicas. A senhora poderia contar um pouquinho, um pouquinho mais sobre? Porque eu acho bem interessante comentar com o pessoal, compartilhar. Foi muito interessante esse momento, né, que eu decidi que eu gostaria de trabalhar com isso, de ajudar outras mulheres, principalmente outras mulheres médicas, Uhum. a entenderem melhor como valorizar seu trabalho, fazer a Uhum. gestão da sua carreira. Quando eu terminei a pediatria, isso faz mais ou menos, na verdade, faz 10 anos, Uhum. eu comecei o consultório, mas eu não sabia muito o que fazer, como fazer. Uhum. Não teve ninguém para me ajudar, sabe, ali com, nossa, e agora, né? Tenho um consultório, o que que eu faço? E ao mesmo tempo, eu comecei o Pediatria Descomplicada, Tá. que é a minha marca hoje, Uhum. Pediatria Descomplicada, que tem o blog, Instagram, YouTube. E eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Na verdade, foi muito despretensioso, Uhum. foi com o intuito de entregar realmente conteúdo de qualidade, né, para as Uhum. pessoas. E isso realmente fez muita diferença, porque eu comecei os meus atendimentos no consultório, comecei a atender, Uhum. e comecei também as redes sociais. E mais ou menos 8 meses fazendo isso, né, de forma consistente e realmente estratégico, aquilo que eu tinha na mão, Uhum. meu consultório já estava cheio, já estava lotado. Uhum. O que é o lotado, né? Eu estava fazendo residência, então, ao mesmo tempo que eu Sim, comecei o consultório, eu entendi. entrei na residência, na minha segunda residência médica, em alergia e imunologia, e eu tinha, em média, 4 períodos por semana para atender, que eram Uhum. as minhas áreas livres e de sábado. Uhum. Então, eu comecei a atender nesses horários, até que, depois de um tempo, eu já não tinha mais horário. E quando eu terminei a residência em alergia e imunologia, foi o segundo movimento que eu Uhum. abri uma clínica multidisciplinar, com outras especialidades também. Nossa, que bacana. Essa parte eu não sabia, da clínica. É, E falando até um pouco mais sobre a sua rotina, a senhora fez bastante coisa, a senhora ainda faz bastante coisa, mas também a senhora é mãe de duas meninas lindas, que, ai, são sim. super fofas. A Esther e a Sara. Como que a senhora consegue lidar, administrar trabalho com vida familiar, com as crianças? Bom, não é fácil, né? Mas Uhum. eu acho que tudo é, sim, uma questão de organização, né? Quando eu terminei ali a residência de Uhum. alergia e imunologia, comecei no consultório. Tá. Aí eu estava trabalhando muito, né? Uhum. Realmente foi um momento de trabalhar, não tinha filhos, estava casada, né? Tinha Uhum. casado já quando eu comecei o consultório, em 2014. E aí acabou que, na verdade, nem tudo são flores, né? Eu trabalhei muito nesse período, até que antes da minha. Eu engravidei em 2018, acelerando um pouquinho, né? Eu Uhum. terminei a residência em 2017 de alergia e imunologia. E eu cheguei a entrar num burnout.
né? Eu estava trabalhando de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Tudo bem, era algo que me realizava, eu Sim. fazia pediatria, eu estava no consultório particular, eu cobrava Uhum. um valor alto, né, Uhum. pelos meus atendimentos e estava ganhando muito bem. Só que eu até trago isso para vocês porque nós precisamos saber dosar, né? Sim. Eu acredito que naquele momento eu não soube dosar muito bem para conseguir ter meus períodos de descanso e tudo. E aí, quando a minha filha nasceu, eu falei, não dá mais, não dá. Eu lidando com rede social, consultório, várias coisas. Ao mesmo tempo, eu falei, eu vou reduzir muito meu ritmo e vou entrar também no digital, Uhum. né? Com cursos, com projetos. E aí, quando a minha filha nasceu, eu decidi que eu não voltaria no mesmo ritmo, não Tá. dava. E eu diminui bastante meus atendimentos e também, ao mesmo tempo, comecei com a produção de cursos e outras coisas. Nossa, que bacana, porque até uma dúvida que eu mesma tinha na questão é que meu sonho de ser médica sempre existiu desde os anos de idade. E eu pensava assim, nossa, mas quando me casar, quando eu for ter filhos, como que eu vou conseguir conciliar os dois, a rotina hospitalar e ainda a É. família? Porque muita gente, inclusive, conversando com alguns colegas, tem essa dúvida, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Trabalhar no hospital e talvez ter que abrir mão de algum feriado para poder estar trabalhando e não estar com a família, enfim. E que legal essa parte. Vai acontecer, sabe? Eu falo que a residência é um período muito difícil para Uhum. todo mundo, né? A residência são 60 horas semanais, em média, Uhum. que o médico faz. E, na verdade, na USP é bem puxado, porque a carga horária de plantão é bem grande. Eu não sei como está hoje, mas na época Uhum. a pediatria tinha uma das maiores cargas horárias de plantão. Uhum. E eu chegava a semanas que fazia 80 horas, às vezes Uhum. 100 horas de atendimento com plantão, né? Porque conta plantão noturno. Sim. E a gente ainda pega uns plantões a mais, assim, para Aham. conseguir fazer uma renda. Então, mas é um momento que você está se capacitando, Sim. sabe? É um momento que você está estudando. E hoje eu estava também pensando nisso, porque quando você pensa, né, a jornada de mentor, poxa, do nada as pessoas querem virar mentor sem ter construído nada, né? Uhum. E eu tô contando aqui toda a minha carreira porque depois de tudo isso é que eu decidi ensinar outras Sim. pessoas a como gerir a sua carreira, como equilibrar os pratinhos. A parte dos plantões, Uhum. eu ainda dava plantão Tá. antes da minha filha Aham. nascer, mas eu parei um pouquinho antes, em Uhum. 2018, eu parei os meus plantões. E aí depois eu já não dava mais, mas muitas Tá. pessoas continuam dando plantão, Sim. né, com filho, com família. Então, se você puder, estude muito, se capacite, seja o melhor que você puder. Né? Eu falo, não dê migué, faça com excelência, porque os seus professores, eles são seus mentores. Uhum. E você deve honra e respeito a eles, Sim. né? Então, faça o seu melhor, seja o melhor residente que você puder ser, seja o melhor profissional, seja o melhor médico, seja o melhor aluno. Uhum. Não só porque, eu tenho que ser, mas porque também é honra, né? Sim. Deus fala sobre isso, que nós Sim. temos que fazer o nosso melhor. Sim. E isso vai, obviamente, voltar para você, porque os seus professores lá na frente, eles vão te admirar, vão falar bem de você, vão te indicar, vão Uhum. querer que você esteja junto com eles em algum projeto, no consultório. E eu devo muito aos meus professores, né? E eu falo que muito do que eu sou, lógico, muito do que eu sou hoje foi graças aos bons professores e mestres que eu tive. Nossa, essa questão de honra é algo muito forte, né? Sim. É realmente algo que a gente conversa lá na faculdade sobre, a questão de a gente estar honrando os professores. Tanto que a minha turma, graças a Deus, é uma turma tranquila em relação às outras. E eles realmente têm essa visão de estar honrando o professor, estar fazendo as coisas com excelência. E é muito bacana isso, porque realmente lá na frente, a gente tava conversando esses dias pra trás. A primeira impressão é que fica, entre aspas. Sim, é. Então, lá na frente, talvez, se ele tiver um trabalho pensando, nossa, a Maria Júlia estava lá, eu dei aula para ela, acho que ela vai se interessar nesse projeto. É algo até bacana. Agora que eu estou no segundo semestre, eu até conversando com o professor sobre iniciação científica, ele falou assim, se você quiser, a gente pode ir lá na USP, te levo, porque ele trabalha lá. Uau, olha que Ele falou legal. assim, se você quiser, eu te levo lá para você poder estar vendo, tem várias áreas, enfim. Eu falei, nossa, que bacana, é realmente isso. Sim. Lá na frente, a gente pode estar contando com eles também, né? Não é só nesse período de aula. Sim, eles vão ser seus mentores, seus mestres. É muito importante essa questão. E como eu falei, ele já está te abrindo uma porta. Sim. Poxa, eu vou te mostrar, pode ir lá na USP comigo. Então,
realmente são coisas que eu acho que falta, às vezes, um pouco de maturidade mesmo para as pessoas. E se eu pudesse te dizer algo, eu diria isso. Honre seus professores, seus médicos, faça o seu melhor, mesmo quando ninguém está vendo. Porque é aí que vai fazer a diferença. Sim, exatamente isso. E uma das áreas que a senhora é especialista é na questão de amamentação. E qual que é a importância, assim, da amamentação, não apenas para o filho, né, para o bebê, mas também para a mãe ali. Que a senhora poderia falar sobre essa parte, que eu acho muito interessante estar trazendo para o pessoal aqui também, enfim, que está assistindo a Claro. gente. Bom, a amamentação foi algo que eu comecei ali na minha carreira e me conquistou muito. Quando eu comecei o consultório, tinha uma demanda enorme, porque as mães têm muita dificuldade, existe dor, muitos problemas que podem acontecer. E aí, não tinha nenhuma residência, não existe. Assim, hoje existe pós-graduação, algumas residências nessa área, porém, na época, não tinha. E aí, eu fui estudar no Canadá com uma referência em amamentação, que é um pediatra, o Dr. Jack Newman. E aí, eu falei, não, eu quero aprender com o melhor. O que ele tem, o que eu posso aprender com ele? Aí, eu fui para lá, fiz todos os cursos que você imagina, fora do país, aqui também, não tinha muitos cursos no Brasil. Então, eu fiz muitos fora. E aí, eu voltei com essa bagagem, assim, para conseguir realmente ajudar outras mães. E a amamentação, ela também está no início da vida, né? Então, quando você consegue ajudar uma mãe ali a ter essa amamentação, você traz, muitas vezes, um resgate mesmo de um vínculo, né, desse momento especial da mãe e do filho. A amamentação, ela tem muito impacto, não só na parte de saúde, mas também econômico. Então, tem um estudo do Lancet, que foi publicado em 2017, e fala que, inclusive, para a economia de um país, se você cria políticas públicas para que as mães amamentem mais tempo, você está gerando uma economia né, financeira enorme e, inclusive, melhorando o PIB do país. Então, eu falo que amamentar também tem esse impacto. E a questão do QI, esses estudos mostram que amamentar também, você tem uma diferença de 3 pontos do QI, o que também é bem interessante, né, se você pensar numa população. Doenças, então, menor risco de câncer, de doenças como pressão alta, diabetes, obesidade, são doenças na vida do bebê atual, né? Então, diminui o risco de diarreia, pneumonia, otites, melhor saúde para o bebê e na vida adulta também. E para a mãe também tem benefícios. Então, diminui o risco de câncer, de mama. Isso é comprovado, tá? Que eu estou falando aqui de fato. Nesse próprio estudo do Lancet, ele fala, né, que praticamente mais de 800 mil mortes seriam evitadas se a amamentação fosse realmente levada até 1 ano de idade em países, principalmente os países que, né, que são países de terceiro mundo e tal. E para mães, a estatística também desse estudo do Lancet fala de 22 mil mortes evitadas por câncer. Uau. Se a amamentação fosse também uma Uau. política pública e levada Sim. mais tempo. E quanto mais tempo a mãe amamenta, mais benefícios tem para ela e para o bebê. Então, quanto mais tempo esse bebê amamenta, mais benefícios. Quanto mais tempo essa mulher amamenta, mais benefícios. Nossa, uau. Eu poderia falar o dia inteiro aqui sobre isso, mas eu dei um resumo bem... Mas é algo incrível, realmente. Tem muitas mães que acabam não focando tanto nessa questão de amamentação. Talvez ali pela cultura ou... Enfim. Mas é interessante elas saberem disso, né? Nessa questão de realmente que faz bem tanto para ela, mas principalmente para o bebê também. Sim. Não é só ali para alimentação, né? Que muita gente pensa, vou amamentar só para alimentação pro bebê. Mas não é apenas isso, né? Sim. Bom, é muito mais, né? E, lógico, tem interesses, lobbies da indústria, tem outras coisas que muitas vezes não têm o interesse que a amamentação seja levada adiante, né? Então, tem essa discussão também que... Por isso que muitas vezes não tem tantas políticas públicas. Mas o Brasil, felizmente, está mais avançado nesse sentido. Felizmente. Tá avançando, está melhorando.
E até uma coisa que a senhora comentou lá no comecinho, a senhora foi para o Canadá, né? Estudar. E até uma das coisas que eu gostaria de saber, a senhora fez alguma atividade extracurricular, enfim, fez um intercâmbio dentro no período da faculdade, ali no internato, fez iniciação científica, ou foi só apenas mesmo depois, quando a senhora se formou e estava já na residência? Como que foi? Eu fiz, sim, iniciação científica, cheguei Bacana. a fazer publicar algumas coisas. Eu lembro que eu até publiquei um artigo em conjunto com a minha orientadora, Uhum, né, que era doutora. Na época, era mais na área de ginecologia e uhum, obstetrícia, porque era o que eu estava pensando em fazer. sim. Também participei dos esportes, atlética, a parte do centro acadêmico, Tá. então era bem atuante. Mas o intercâmbio foi algo que eu gostaria muito de ter feito, porém, Uhum, na época também, por questões financeiras e outras situações, eu não consegui fazer. Mas tá. era algo que eu queria muito, Uhum, e aí na residência eu acabei fazendo, e depois uhum. também que eu me formei eu fiz. Nossa, que bacana. E traz uma bagagem, né, para o É. estudante ali que tá ali. Sim. Mas É, eu realmente encorajo. Se você puder fazer um intercâmbio, faça, porque é muito, muito bom. Eu acho que abre muito a nossa mente, como que é a medicina em outras áreas. Se uhum, você puder fazer intercâmbio durante a faculdade, é muito bom. uhum, E se você puder fazer depois também, durante a residência, abre muitas portas. E como eu falei, né, traz essa questão da visão, como é a medicina em outros uhum. lugares, né? Que eu acho que Sim. enriquece muito. Sim, e é até uma questão muito interessante. Recentemente foi implantado aqui no Brasil na questão do estudante poder fazer o intercâmbio no terceiro ano. Uau, que legal! Eu não sabia Sim. disso. Aham, e você pode passar um mês Demais. fora. Até uma amiga minha, que também é da Atlética, e Ah, ela foi pra Londres e ela morou lá um mês estudando. uau. E ela falou assim, nossa, que incrível. E um pouco antes, ela ia começar a aparecer algumas coisas pra mim sobre isso. Eu nem sabia, achava que era só iniciação científica, ou que eu poderia ir, né, pra fazer residência, enfim. Uhum. Eu achei muito bacana isso, da questão de poder estar indo e estudar um mês fora, conhecer a outra cultura, Sim, conhecer os costumes. Até na aula de antropologia, a gente até aprende isso, né? que Na legal. faculdade, de como que eu vou atender uma pessoa que é de uma outra religião, que é de outro país, como que é a cultura Uhum. deles, né? E isso é muito bacana, realmente. Traz uma bagagem não apenas para o estudante de estar estudo, mas também de conhecer outras culturas, enfim. Achei isso muito bacana. É muito legal. E acrescenta bastante, no currículo depois Ah, na sim, o currículo residência. é muito interessante mesmo. Sim. E uma coisa também, né, que eu queria comentar e entrar nessa área, que você comentou um pouquinho lá no começo sobre Jesus, né? A gente é da mesma igreja, a gente acredita muito na questão das 7 esferas da sociedade. Aham. E a nossa esfera da saúde, como que você acredita, assim, que você consegue levar o reino, impactar as pessoas através da medicina, através das suas consultas diárias ali? Como que você consegue estar colocando isso em prática, no seu dia a dia? Olha, é muito interessante, porque quando eu estava na faculdade, né, não tinha muito essa questão. Eu já, sim, era cristã, porém Uhum, não tinha tão forte essa tá. cultura do reino, né, que Uhum, existe hoje. Mas hoje eu sempre procurei ser mais intencional, uhum, né? Então, de maneira prática, é você poder orar ali pelo seu paciente. Algumas vezes, não é sempre, né? Mas uhum. algumas vezes, sim, eu já pude orar por um paciente meu no consultório, já pude ver, inclusive, milagres acontecendo Uau. ali. Uhum, Inclusive, uma paciente minha, ela tem uma história bem interessante com relação a isso. Eu não tenho autorização para falar mais sim. do nome, mas eu Aham. vou contar a história. A Joaquina, finge que é Joaquina o Pronto, a nome dela. Joaquina. Vamos combinar que ela é a Joaquina. Ela veio pro consultório, ela tem a filhinha dela, e ela teve a filhinha dela e foi quase um milagre, porque na verdade ela teve uma rotura uterina, que é Uau. uma complicação gravíssima Uhum, no nascimento, né? E o ginecologista obstetra falou pra ela: "Olha, você nunca mais vai poder ter filho, porque uhum, se você tiver ter filho, você tem o risco de morrer, é muito grave." tá. E aí ela ficou com isso na cabeça, ela falou: "Nossa, eu gostaria tanto de ter mais filhos." Uhum, E a gente conversava com isso, e eu falava assim pra ela: "Ah, e aí você pensa em ter outro, e uhum, tal?" E ela é cristã também. E aham, ela falava: "Ah, eu não sei, né? Se Deus me mostrar, tal." E aí naquela ocasião, ela já tinha ido outras aham, vezes no consultório, mas naquela ocasião a gente conversando, que a gente também conversava outras aham. coisas, né, além da consulta. Tem pacientes que nós temos mais intimidade, conversamos Uhum, mais. Ela falou: "Ah, eu penso, e tal." E eu conversando com ela: "Ah, mas eu não posso mais ter filho." Lembra que tem a questão da rotura uterina, aí que eu não lembrava que tinha acontecido isso. uhum, E aí
a gente terminou a consulta e eu senti muito forte que, né, Deus falando assim, ora por ela, ora por ela. E eu falei, tá bom, Deus, vou fazer isso, vou obedecer. Aí no final da consulta eu falei, eu posso orar por você? E aí eu orei por ela e declarei mesmo cura no útero, né, para que ela pudesse ter outros filhos, tal, né? Eu senti muito forte assim, você vai ter filho. Tá. Fica tranquila, Deus vai cuidar de você. E foi muito surreal, porque na hora ela falou assim, Kelly, no caminho de eu vindo para cá, Deus falou para mim que você ia orar por mim. Uau. E aí, nossa, eu me emocionei e eu falei, nossa, é só confirmação. E ela falou que ela estava recebendo várias confirmações Aham. disso. E alguns meses depois, assim, acho que uns 4, 5, 6 meses depois, ela me contou que ela estava grávida. Oh. E aí eu falei, uau! E ela falou, olha, Kelly, pela graça de Deus, né? Óbvio, não é que ela não poderia engravidar, mas tinha essa questão do risco. Mas ela estava debaixo de uma palavra, né? Então, isso foi uma das coisas que aconteceu. Mas teve outros episódios de, realmente, Deus mostrar algumas coisas para mim, sabe? Pacientes que vieram e me procuraram e eu orando por eles, trazendo, né, o reino de alguma forma. E no meu dia a dia, nos pacientinhos Aham. né, do hospital, quando eu era residente, quando eu era estudante, eu lembro que eu participava da capelania e eu tive experiências muito boas com isso, de orar pelo paciente, de conhecer mais, de trazer mesmo o reino. Então, independente, né, se você está ali trazendo a cura, e foi muito a palavra que eu vivi, né, na verdade, quando eu decidi fazer medicina. Você vai trazer a cura, mas não é só a cura física, é a cura espiritual, é a cura completa daquele ser humano. Então, por que não usar essa ferramenta, né? E normalmente porque a gente aprende muito isso na faculdade, aí você não pode misturar a coisa, tem a ética médica. Na Unicamp, eu acho que ainda eles traziam muito esse tema e era bem interessante porque aproximava um pouco. E um filme que sempre me inspirou bastante foi o filme do Pat Adams, né? Que não sei se você já assistiu, mas é um filme maravilhoso para quem é médico ou estudante tem que assistir. Foi um filme que me inspirou muito. Qual é o nome do filme, Chama doutora? Pat Adams, O Amor é Contagioso. É Tá. lindo, vocês precisam assistir. É muito legal. E trazia justamente essa coisa, por que, que o médico tem que estar numa hierarquia acima do paciente e por que, que ele não pode se envolver e tal. E isso era algo que eu me questionava um pouco. No início, eu acho que a gente fica um pouco com medo de, né, se envolver e não, né, talvez Não quebrar misturar. um pouco aquele código de ética. Mas realmente os pacientes eles precisam disso e realmente vai ter um direcionamento para você fazer E essas muitas das vezes essas coisas. eles dão essa liberdade, né? Exato. Pra gente poder estar falando. É até uma dúvida que eu tinha em relação a isso. Nossa, mas como que eu vou orar por um paciente se eu sentir de orar por ele? Como que eu vou fazer isso? E a senhora ter comentado isso, ter compartilhado, é uma coisa muito bacana. Porque é igual a senhora falou. Aí tem a questão da ética médica, que a gente não pode ultrapassar o limite. Sim. Mas que bom que dá pra gente realmente conciliar ali na questão da ética médica e estar orando pelo paciente também, se ele der liberdade. Sim. E acho que você sente muito essa questão do direcionamento, né? E normalmente você fala assim, eu posso orar por você e tal. Eles, lógico, eles aceitam, na maioria das vezes, eles, não, claro, doutora. É como se a oração do médico tivesse mais poder, sabe? Sim. Mas é muito legal, nossa, é muito bom. Nossa, que bacana. Nossa, eu gostei muito, realmente, de estar É, ouvindo isso, porque serve até pra mim e para outras pessoas também que são sim. cristãs, que estão ouvindo, tem essa mesma dúvida. É algo muito bacana. E também, uma coisa que a senhora comentou lá no começo, a senhora também é especialista em autismo. Aham, desenvolvimento. É isso. Na questão do desenvolvimento, a senhora poderia contar um pouquinho mais sobre isso, enfim? Sobre essa área? Claro, bom, essa área foi também uma história que, como o autismo entrou na minha vida, né? O autismo, ele tá aumentando no mundo, né? Hoje a gente fala de uma criança para cada 34, Uau. segundo o CDC nos Estados Unidos. Não temos estatísticas brasileiras, mas deve ser muito semelhante. E quando a minha filha tinha 8 meses de idade, a minha primeira filha, a gente, 8 meses não, um pouquinho antes até, 6 meses. Nós tivemos uma suspeita dela ter autismo.
E como que foi isso? Ela começou a fazer alguns movimentos com o bracinho, Tá. ela não olhava para mim na mamada, algumas coisas que começaram a me deixar preocupada. Ela, por exemplo, não conseguia mamar em locais públicos, Aham. assim, ela só mamava de um jeito, a ponto de eu ter que apagar a luz, entrar dentro do banheiro e dar mamar para ela Aham. daquela forma. E aí aquilo me deixou muito assim, aflita até, um pouco preocupada. Eu chorei, na verdade, durante 40 dias seguidos, porque eu não sabia, né? Na verdade, foi um baque, um choque. Não porque eu estava com medo do autismo, não porque eu, né? Mas realmente que eu não sabia o que ia acontecer, sabe? Você Aham. não, você perde o controle realmente do futuro. E aí foi, opa. E aí foi que eu comecei a estudar autismo, Tá. né? Comecei a fazer cursos e procurar mais sobre essa Aham. área. Foi no ano da pandemia, então, Tá. assim, foi 2019 para 2020. Tá. E aí, quando ela começou a fazer as terapias, a pandemia começou, e aí, então, eu assumi realmente esse papel de terapeuta, né? Eu ficava Tá. 24 horas por dia estimulando a minha Aham. filha, do momento que ela acordava, né? Cursos que eu havia feito. E eu me apaixonei por essa área do Uau. desenvolvimento, Aham. né? E aí, felizmente, né, eu falo que a minha filha, ela fez, Aham. né, os estímulos Tá. e, no fim, ela acabou não fechando o diagnóstico, Tá. mas eu falo que o autismo já tinha entrado na minha vida, então, depois foram 2 certificações, pós-graduação, e aí estamos estudando mais ainda sobre esse assunto. Uau. E até uma dúvida que muitas pessoas têm é como que a gente pode estar diferenciando o TDAH com o autismo, né? Porque muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas que tem, como que eu posso dizer, alguns aspectos são parecidos, enfim. Eles podem se sobrepor, né? Por exemplo, uma criança que é autista, ela pode ter TDAH, Tá. então, que nós falamos que é uma comorbidade, né? Pode ter os Aham. dois. Mas são bem diferentes, né? Na verdade, o autismo você tem um déficit de comunicação Aham. e interação social, Tá. ou seja, é uma pessoa que não ou tem um atraso de fala, ou não consegue se comunicar, não socializa com as pessoas, não olha as pessoas nos olhos, não interage com o Tá. outro. Aham. Existem níveis, né? Lógico, menores e maiores Uhum. disso. E interesses repetitivos e restritos. Então, Uhum. pode ter aquelas estereotipias, às vezes um hiperfoco em Uhum. alguma área, por exemplo, letras, números, dinossauro, planetas. Ah, Então, isso pode acontecer muito, né, no tá. autismo. Pode ter um transtorno de processamento sensorial, que a criança, por exemplo, tem muita seletividade alimentar, Uhum. não consegue tolerar determinados barulhos, Tá. luz. Por isso que, às vezes, as pessoas usam até abafador de som, Aham. ou não conseguem ficar em locais públicos, Sim. porque é como se elas sentissem dor mesmo. Tá. E é um espectro, né? Tá dentro de um espectro que é muito amplo. Sim. Já o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, geralmente é aquela pessoa que tem dificuldade de foco, ela não para quieta, é muito desatenta, esquece as coisas. Uhum. Eu falo que é até mais comum do que nós imaginamos. O Sim. TDAH, ele realmente, o diagnóstico tem aumentado também por conhecimento mesmo, por Aham. saber mais, é, tanto em adultos quanto em crianças. Mas o diagnóstico geralmente é feito por volta dos 5 anos de idade. Tá. Mas Que é um bacana. pouquinho diferente. Quanto ao autismo, você tem essa questão de interação social e comunicação Tá. muito importante. Aham. No TDAH, no TDAH não tem esse Tá. transtorno de comunicação, nem essa dificuldade de comunicação e interação social. O que vai ter é a dificuldade de foco, Tá. né? Por exemplo, a pessoa tem que estar sempre fazendo algum movimento ou Tá. agitando, e também uma impulsividade, né? Aham. Porque são tríade, impulsividade, hiperatividade e desatenção. Nossa, bacana. É. Realmente são É diferentes, bem assim, a diferente. senhora comentando. Eu acho que deu para explicar mais Deu. as diferenças, né? Deu. É que bastante pessoas têm dúvida e acham que é a mesma coisa. E é legal essa questão de que tem a sobreposição, de que Sim. pode haver os dois, né? Enfim. É, também outra coisa que eu gostaria de perguntar para a senhora é que uma coisa muito interessante que a senhora postou no Instagram meninas têm autismo, elas podem ter isso, porque a gente normalmente acaba vendo esse aspecto nos meninos, né? É mais Aham. comum. E na questão das meninas. Sim, pode acontecer de ter autismo em meninas. Na verdade, não é
o mais comum, né? Para cada 4 meninos, uma menina é autista. Tá. Na infância, isso cai para 2, né? Na verdade, na vida adulta, para cada 2 homens, uma mulher é autista. Então, eu falo que as meninas autistas, elas estão passando debaixo do nosso radar. Tá. Isso significa que muitas não estão sendo diagnosticadas. Muito porque a interação social e a socialização da menina, da mulher, ela é mais desenvolvida. Isso, assim, neurologicamente falando, é real. Então, o cérebro social é como se o cérebro social da menina fosse mais desenvolvido. Tá. Então, ela tem uma propensão a socializar. Além disso, tem a questão da parte da menina, ela tem diferentes estereotipias, ou em vez de ela ficar se balançando, ela faz muito o que nós chamamos de masking. Então, ela mascara os sintomas, ela segura a mãozinha para não ficar mexendo a mão, balançando a mão, ou fazendo balançando a cabeça. É diferente do menino que, por exemplo, quando ele fica o menino quietinho ali no cantinho, girando o carrinho, girando a rodinha do carrinho, olhando assim de lado, não interagindo com as pessoas. A menina autista, ela tem uma timidez excessiva, ela, às vezes, um mutismo, ela não fala. Mas, socialmente, isso é mais aceito. Tá. Então, as pessoas falam assim, não, ela é muito tímida, é assim mesmo, né? As meninas são mais tímidas. E aí, acaba passando. Tá. No geral, também os sintomas tendem a ser mais sutis, porque o comportamento da menina é um comportamento mais, entre aspas, né, introvertido, introspectivo. Do menino é mais expansivo. E eles costumam ter comportamentos, às vezes, mais agressivos, mais expansivos no autismo, que é muito mais claro, né? Se um menino lá bate nos outros, morde todo mundo, fica correndo pela sala, girando assim, ele vai ser notado. Sim. Agora, a menina que fica lá no cantinho brincando de boneca sozinha, ela tá no cantinho brincando de boneca sozinha, tá tudo bem com isso. Vai ser chamada de tímida. Exato. E por isso que passa batido. Entendi. Muitas vezes. Até uma questão que eu gostaria de perguntar para a senhora a senhora poderia dar 5 dicas para pais de crianças que são autistas, enfim? Olha, o que eu diria é: cada criança tem seu tempo. É uma frase totalmente errada e que disseram isso para você. Então, toma cuidado, porque para a criança, o tempo é cérebro. O tempo é vida. E se você fala assim, não, tá tudo bem, volta daqui 6 meses, né? Que é o que normalmente muitas das vezes profissionais até falam. Médicos mesmo. Não, volta daqui 6 meses. Meu filho não fala. Não, volta daqui 6 meses que ele vai falar. Vai dar certo, ou coloca na escolinha e tal, que vai dar tudo certo. Aí, passa 6 meses de uma criança que tem 1 ano. Isso significa 1/3 da vida dela. Tá. Né? E aí, nada mudou. Só que são 6 meses que essa criança deixou de ser estimulada. Então, estímulo precoce, intervenção precoce é fundamental. Não espere se você tem algum sinal, se você tem aquele feeling, aquele sentimento de que tem alguma coisa de errada, procure especialista. E a terapia, ela vai ajudar seu filho, mesmo que você não tenha o diagnóstico fechado. Eu não tive o diagnóstico da minha filha quando eu comecei a terapia. Eu não queria esperar ter o diagnóstico. Eu queria agir. Eu queria fazer com que a minha filha tivesse o melhor prognóstico que ela pudesse. E por isso que eu optei pela intervenção precoce. É isso que eu oriento também todos os meus pacientes. Nossa, bacana. E para a gente estar finalizando, a senhora poderia dar uma dica para aquelas pessoas que estão no processo de vestibular para o estudante de medicina? O que fazer? O que fazer, o que eu faço? Que eu mesma tem hora que eu fico perdida. Eu falo, meu Deus, para onde que eu vou agora? Para onde que eu corro? Enfim, mesmo já estando na faculdade. Então, a senhora poderia dar essas 2 dicas? Olha, o que eu diria para você é: acredite no seu sonho. Né? Se é isso que você deseja, se é isso que você tem, se é esse direcionamento que você tem, não fica olhando para os lados, não fica olhando para a dificuldade. É muito concorrido, é muito difícil. E se eu fizer 2, 3 anos de cursinhos e não passar? Não pensa nisso. Pensa naquilo que você precisa fazer, pensa no seu propósito, na sua missão. E aí você vai conseguir visualizar e ter o seu sonho muito claro, o foco muito claro. As outras coisas vão vir. Daquele desejo, né, daquele sonho, daquela palavra que você tem muito forte. Isso é algo muito importante. E a segunda coisa é: faça um passo a passo para aquilo que você quer chegar.
né? Então, organiza seus horários, organiza seu tempo, seus estudos, seja o melhor que você pode fazer. E, lógico, também equilibra muito bem o seu emocional, o seu espiritual, porque você vai precisar. Mas foco, força, fé, vai dar certo. Aham. Nossa, incrível. Muito obrigada por você ter falado isso, doutora, porque realmente é algo muito importante. É, E até uma coisa que serviu pra mim é que muitas vezes a gente se compara, né, com o colega que tá na cadeira do lado, é, prestando vestibular. E uma coisa até que serviu pra mim foi que eu não preciso me comparar com o amigo que tá do lado. Se ele vai sair primeiro na prova e eu vou ficar lá esperando ainda, terminando de falar. Mas é realmente algo muito interessante, né? A gente não precisa se comparar e realmente a gente ter foco, força e fé, igual a senhora falou, né? Basicamente, é. da gente estar seguindo o nosso sonho. Se é nosso sonho, pra que desistir, né? Porque muitas Exato. vezes a gente vai ouvir pessoas falando que a gente não é capaz, mas se a gente estiver bem firme na nossa mente, a gente entender por que daquilo, por que a gente está lutando por isso, é algo que Sim. realmente faz total diferença. E até remetendo, né, ao que você falou no Uhum. início, né, Maju? Se é aquela palavra de Deus, o direcionamento para sua Sim, vida, vai acontecer. sim. Então acredita na sua palavra, acredita em você, Aham. sabe? Mais Sim, vai acontecer. E é o que aconteceu com você, né, Maju? sim. Uma história maravilhosa, linda, de Foi. realização. É só o começo, viu? Ai, obrigada, mas realmente. Muito obrigada, doutora Kelly. Que, inclusive, gente, pra quem não sabe, o nome da minha mãe também é Kelly. Eu fiquei super feliz. Eu Xará. assim, nem vou conseguir esquecer o nome dela. Que Mas muito legal. obrigada pela sua participação. Muito obrigada pela senhora ter disponibilizado esse tempo para poder estar vindo aqui compartilhar a sua história. Eu tenho certeza, tudo Obrigada. aquilo que a senhora falou, nossa, foi simplesmente perfeito para mim, mas também para as pessoas que estão em casa Sim. assistindo. Então, muito obrigada de coração. E a senhora poderia divulgar novamente as suas redes sociais para as pessoas que estão ali. A gente também vai colocar aqui embaixo para vocês estarem seguindo ela. Claro, as minhas redes sociais, então, para pais, né, e que me seguem aqui, famílias, é o @pediatria descomplicada no Instagram, também tem nas outras redes sociais, YouTube, podcast, é só você procurar o @pediatria descomplicada. E para médicos, né, que querem também avançar nas suas carreiras, é o doutora Kelly, né, DRA, Kelly Oliveira M, o Instagram. Tem também o YouTube Kelly Oliveira. Nossa, muito obrigada, doutora, novamente, pela sua participação. Realmente, Obrigada. pro pessoal aí de casa, espero que tenha sido incrível, assim como foi pra mim estar aqui conversando com ela e ouvindo a história dela. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até o final. Seja curtindo o nosso vídeo aqui, deixe seu comentário também, seja nos seguindo aqui no nosso canal. E, obviamente, vai lá, né, no app vizinho, igual a gente falou no TikTok. Vai lá Boa. no Instagram, tá nos seguindo, tanto a mim quanto a doutora, que Sim. vocês não vão Qual se que é o seu, arrepender. Maju? O meu é @maju_fernandes e Silva. Vão lá, tá seguindo a gente. Muito obrigada novamente. Muito legal. Obrigada, doutora. Imagina, obrigada a vocês, gente. Um prazer. Até a próxima. Até.